Muito bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez, mais um sábado aqui na Vibe Mundial, trazendo um bate-papo gostoso. Vamos conversar com um comunicador aqui da casa, vamos bater um papo interessante, não só para conhecê-lo melhor, mas para conhecer o trabalho que ele faz. Estou recebendo aqui com muito prazer Dr. Rui Mercúrio. Bem-vindo, Dr. Rui. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço a presença. Estamos juntos. Sempre. Dr. Rui Mercúrio, que está aqui na Vibe Mundial todas as... terças-feiras, perto de 19h30. Com o programa? Cura pela Medicina Espiritual. Cura pela Medicina Espiritual, toda semana aqui, sempre às terças-feiras, às 19h30, na Vibe Mundial. Já está aqui há quanto tempo, doutor Rui? Acho que já lá vão 4 ou 5 anos. Para mais? É mesmo? É mesmo. Nossa, como o tempo voa. Né, Euri? O Euri fez uma cara assim, é para mais, você que se perdeu. Depois a gente olha melhor isso. Dr. Rui, ele é médico graduado pela Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, né? Isso. É mestre com título também pela mesma instituição. Isso mesmo. Certo? Fez vários cursos, especialista na área de ortopedia e traumatologia. Mais alguma coisa? Cirurgião de coluna vertebral. Eu sou Tem que ter cirurgião, coragem, hein? Na verdade, a minha formação é cirurgião de coluna vertebral. Né? E eu fui um dos pioneiros, né, na cirurgia de coluna vertebral, né? Eu me lembro bem que na Escola Paulista de Medicina, na minha época, né, o titular era uma sumidade em ortopedia. Mas ele não queria falar sobre coluna vertebral, porque a coluna vertebral era um tabu, havia um desconhecimento muito grande sobre como lidar com coluna vertebral. E naquele momento que eu estava me formando, não havia ressonância magnética, nem tomografia. Como que era o diagnóstico? Era radiografia só. E a queixa do paciente, né? Aí eu tive que buscar conhecimento dessa cirurgia nos Estados Unidos da América, onde já existia centros cirúrgicos de coluna. E também, embora tenha me formado na Escola Paulista de Medicina, eu estive na Santa Casa de Misericórdia com um professor, que era o Valdemar Carvalho Pinto, que era um cirurgião de coluna, que tinha aprendido cirurgia também nos Estados Unidos da América. Então, assim, eu comecei a operar as colunas, né? E fiz muita cirurgia de coluna vertebral. Hoje está melhor? Não, na verdade é assim, Samira. Na verdade, quem lida com coluna vertebral é um especialista em dor. Que é o que você é. É. A minha clínica, eu digo a todo mundo, é ortopédica, neurológica, reumatológica, fisiátrica e psicoterápica. Ou seja, a clínica de dor. É uma clínica de dor. Eu estou lá toda hora, quem entra na clínica tem 1, 2, 5 ou 10 dores para me contar. Você falou em fisiátrica. A fisiatria é o estudo da dor? Não, fisiatria é uma especialização médica relacionada com fisioterapia. É um nível mais elevado da fisioterapia, porque é o médico que é o fisioterapeuta. Entendi. Aí é o médico que tem que ser. Ele tem uma formação fisioterápica e ao mesmo tempo médica. Entendi. É o que nós temos lá na clínica. Uau! E você está aqui na Vibe Mundial fazendo esse programa onde o assunto é a medicina espiritual. E você traz a palavra cura pela medicina espiritual. Na verdade, quando você aborda a medicina, você aborda num todo, né? Isso Conta mesmo. para mim isso. Para o médico, é muito comprometedor ele usar a palavra cura. Sim. Para o médico? Porque o médico diz assim, resultado satisfatório. Ele não fala, eu te curei. Não, eu consegui em você um resultado satisfatório. Entende? Cura é uma palavra curtinha, mas de grande responsabilidade. É verdade. E o meu programa chama Cura pela Medicina Espiritual e todo mundo pergunta. Você é espírita? Não. É benzimento? Não, na verdade é assim. Eu sou um curioso. Eu digo a todo mundo, não sou espírita, eu sou um espiriteiro. Por quê? Espiriteiro. Porque eu frequentei 2 anos da doutrina para tomar conhecimento. Aliás, frequentei várias religiões. Entende? Tanto que pergunto para meus pacientes se eles têm alguma crença religiosa. Que é importante saber para a cura dele, né? Sim, entendeu? Para a cura pessoal dele. Então, e eu assim, a cura pela medicina espiritual não tem nada a ver com cura pela doutrina espírita. Doutrina espírita é uma cura tipo religiosa.
E cura pela medicina espiritual é cura pelo poder maior, pelo poder de Deus. Entendeu? E as minhas jornadas são movidas pelas perguntas que chegam. Pacientes perguntam, né? Várias perguntas, questões, dúvidas. Pacientes, ouvintes e seguidores. E aí nasce a jornada. O doutor Mercúrio, doutor Rui Mercúrio aqui comigo hoje. O que eu entendo pela palavra dor? Então, veja você. A dor é um sintoma subjetivo. Dor não é doença. Dor é sintoma. A dor é o alarme que soa, a sirene que toca, dizendo, você tem algum problema. Trate de resolver. E está doendo. É uma inflamação? Pode ser uma inflamação, pode ser um espinho no pé. Tá. Entendeu? Pode ser várias coisas, uma picada de abelha. Da dor também. Da dor também. Enfim, na minha especialidade, em clínica de dor, o que mais tem na minha clínica em termos de dor é um nível de compressão de raiz nervosa. Então veja você. Traduza. Traduza assim. Nós temos 3 sistemas nervosos. Um chama central, é o cérebro. A usina. É o central. Depois tem um sistema nervoso chamado autônomo. Ele é automático. Teu coração bate, você não está tomando conhecimento. Teu intestino está digerindo, você não toma conhecimento. Teu pulmão está respirando. Então isso é o sistema nervoso autônomo, automático. Tá. Depois tem um sistema chamado periférico, que é o sistema nervoso das raízes dos neurônios nervosos. Entende? E em termos de coluna, o mais importante são os nervos ciáticos. Aqueles nervos, par de nervos da região lombar que comandam as pernas. Se você fica em pé, se você corre, se você sobe a escada, se você atravessa correndo a rua, ou se você vai participar de uma Olimpíada, é o nervo ciático que é o comandante. É ele que está à frente. Ele que manda, senão você não consegue. Entendeu? Então, quando ele é comprimido por vários fatores na coluna, por exemplo, carregar muito peso, sofrer quedas frequentes, ou esportes radicais, você começa a baixar de altura. E os espaços das vértebras vão se achatando. E em cada espaço tem um par de nervos que são comprimidos. Se na altura do pescoço, dá torcicolo, dor no pescoço que irradia no braço, dormências, formigamentos, tonturas, labirintite. Se é na dorsal, na coluna dorsal, dá aquelas nevralgias intercostais muito doloridas. E se é na lombar, lombalgia ou ciática, que é aquela dor lombar que irradia numa perna, nas duas. Muito frequente. Acontece por causa da compressão. Então, a grande maioria das cirurgias de coluna são cirurgias de descompressão. É uma compressão mecânica. E essa compressão, doutor, ela vai ocorrendo pouco a pouco até ela chegar no limite que a dor não suporta. Que a pessoa não suporta. Ou então ela começa com dor na perna, depois dormência e formigamentos, depois ela perde força e depois paralisa. Esse é o grau de lesão dos nervos comandantes. Entendeu? Primeiro dói, depois dói e adormece, depois perde força. É a dona de casa que fala, eu vou pegar um copo e cai da mão. Ou seja, não tem força. Ela está perdendo força, não tem pinça, está perdendo força. Entendeu? Tá. Então, a grande maioria das cirurgias de coluna são de descompressão. Os nervos até que estão bons, mas eles não suportam compressão. E essa compressão ocorre por quê? Pela idade? Não, pelo mau uso que as pessoas fazem da coluna durante toda a vida. Entendeu? Carregando peso, entendeu? Traumas repetidos, esportes radicais, entende? Outro dia eu vi uma coisa incrível, uma garota jovem de 14 anos levantando 50 quilos como halterofilista. Vai ter problema. Está em crescimento, ela está em fase de crescimento. Isso vai achatando as vértebras e os núcleos de crescimento. Ela vai perder muita altura, entende? Antes de terminar o desenvolvimento. Exatamente. Agora, veja que eu te explico. Cuidado com o microfone aí, doutor. Na verdade, ele vai fugindo do microfone. Se é muito jovem, você pega um peso. Tá. Quando você pega um peso, a coluna dá uma comprimida. Entende? Só de pegar. Só de pegar o peso e suspender. Ela comprime. Você solta o peso, ela volta. Tá. Ela volta. Depois de um tempo de vida, né, você comprime quando pega o peso. Quando volta parcial, não volta tudo. E vai somando, vai somando. Você vai baixando de altura. Aí a culpa é da idade. Veja, não é da idade propriamente.
é a culpa do mau uso. Nós não fomos feitos para carregar pesos, entendeu? Dessa forma, não. Por isso que eu digo, a natureza foi cruel com as mamães, né? Que na gestação e mesmo tendo vários filhos, a maternidade maltrata muito a mulher. O corpo, né? O corpo da mulher maltrata muito, entendeu? E muito mais ainda quando elas entram na menopausa, entende? Que aí o osso fica mais poroso, né? A coluna sofre desvios importantes, entendeu? Enfim. E a gestação já causa, né? É uma sobrecarga. Tem essa sobrecarga e já vai mexendo com a coluna a grande maioria no das todo. grávidas tem dor nas costas, né? Tem dor nas costas, entende? Então, assim... E nas pernas? Nas pernas também. Também, né? Dormências e cãibras, entende? Às vezes algum inchaço, entende? Enfim, tem uma expressão nos Estados Unidos da América que eles usam, que falam assim, the backbone, o osso das costas, ou seja, quando eles querem dizer que uma coisa é muito importante, this is the backbone, ou seja, isso aí é o osso das costas. Nós dizemos a mesma coisa, dizemos assim, isso é a espinha dorsal. Isso é a espinha dorsal, para dizer. A coluna é muito importante, muito. A coluna carrega o corpo, né? Carrega o corpo. Ela mantém o corpo em pé. O esqueleto todo, né, Mira? Tórax tem pulmão, coração e glândula timo. Abdômen, intestino, fígado, pâncreas e rins. Só essa região aqui do corpo tem os órgãos vitais. Além do que, Samir, vê você, o esqueleto ele tem uma linguagem muda, mas muito eloquente. Como assim? É expressão corporal, que se estuda em teatro. Expressão corporal, expressão facial, a tua expressão, e a expressão de gestos. Eu estou aqui falando com você, minhas mãos se mexendo. Se não é o esqueleto, isso não pode ser feito. Pode acontecer, entendeu? Então o esqueleto é muito importante. Mas as pessoas imaginam o esqueleto só o osso. Acha que o osso é muito forte, muito rígido. Não. Osso, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Tudo isso é importante, isso é o conjunto. É o conjunto que te permite a vida em sociedade. E quando um começa a desgastar... é encrenca. Entendeu? E sai do prumo, o que acontece? A coluna começa a desviar, a primeira providência é pegar uma bengala, ou seja, está caindo desse lado, ele pega uma bengala para ter um terceiro apoio. E o corpo cai mais ainda. E vai caindo mais, entende? Sai do prumo. Eu digo assim, um dos grandes vilões da longevidade se chama força da gravidade. Nós somos esmagados todos os dias por uma força chamada força da gravidade, entendeu? Ainda nós ajudamos esse esmagamento pegando pesos. O maior problema é pegar o peso? O maior problema é o trauma. Nós não temos amortecedores. Os traumas, microtraumas ou traumas maiores, repetidos, vão somando. Eu digo assim, você vai fazendo isso, um dia a casa cai. Aos pouquinhos. Entendeu? Então na minha clínica é muito frequente a pessoa chegar apoiada nos seus acompanhantes, ou de bengala, ou de muletas. Porque não tem força para ficar em pé. Ou cadeira de roda. Entendeu? E é uma cruel jornada de piora. Se nada é feito para impedir essa cruel jornada, ela vai embora. O jovem passa por isso também? Também se são. Eu outro dia atendi um paciente jovem. Eu disse, nossa, tua coluna está muito envelhecida aqui pelo raio-x. O que você faz? Eu carrego cimento. O quê? Saco de cimento? Eu falei. Mas espera, 50 quilos? Ele falou, não, doutor, eu carrego 2 de uma vez. 2 sacos de uma vez. 100 quilos. Entende? Olha, que absurdo. Esse indivíduo, dentro de pouco tempo, ele não, entendeu? Não há esqueleto que suporte, né? Entendeu? Ninguém... Mas com isso, ele está desgastando os ossos. Está desgastando, principalmente... Ossos, nervos? O espaço dos discos, que as vértebras são intercaladas por disco, que é o coxim fibroelástico, que permite que você se incline para um lado, para o outro, que dobra para frente. Porque o osso é inerte, ele não se movimenta. O músculo movimenta, desde que tenha dobradiça. E a dobradiça é o disco. E o disco, ele é como uma esponja, né? Então, você esmaga o disco, ele perde água. Você vai esmagando mais, ele perde mais água. E ele resseca e forma o que se chama artrose. Artrose é o bico de papagaio, que todo mundo usa a expressão. Eu tenho bico de papagaio. Entendeu? São vários biquinhos, às vezes, né? E que denotam que uma coluna que foi muito maltratada, né? Maltratada. Mulheres passam mais por isso? Passam mais. Por essas questões? Passam mais.
E a menopausa agrava? Agrava. Passo mais. Menopausa agrava. Esses discos estão... Então eu tenho a coluna. Isso. E esses discos estão entre as vértebras. A vértebra é uma sucessão de ossos crânio-caudal, ou seja, de cima para baixo, entendeu? E se sucedem. Ok. Eles são intercalados por coxins fibroelásticos chamados discos intervertebrais. Que é onde eu consigo ter toda a minha flexibilidade. Toda a sua flexibilidade, exatamente. Esses discos, eles vão colaborando. Estão colaborando. O dia que chega na artrose, que se Deus quiser não chega... O movimento já fica dolorido. Aí que dói. Aí começa a doer, estala, né? As pessoas dizem, tem um ruído, tem barulho, tem estalos. Entende? E a pessoa começa a sair do prumo. Eu digo ao meu paciente muitas vezes assim, você vem sair no do médico, prumo fica mais torta, o equilíbrio você é vem no outro. médico, mas teu problema é de engenharia. Você entendeu? Teu problema é de engenharia, você está saindo do esquadro, está saindo do prumo, então desnivela os ombros, desnivela a bacia, na mulher desnivela os seios, desnivela a cintura. Porque o corpo fica torto. Vai entortando, entende? Entendeu? A hérnia de disco é causada pelo quê? Pela explosão do disco. Aí o disco explode. Na hora que esmaga muito, ele explode e pega uma raiz. Aí dá hérnia. Raiz e dá uma dor terrível, né? Que é aquela dor na perna, chamada dor ciática, né? Que dói muito, entende? Falou de dor, a gente vai puxando, né, gente? É impressionante. É muita dor, entende? E quando chega no grau da artrose, eu posso perder toda a mobilidade? Pode perder a mobilidade, sim. Você vai diminuindo sua mobilidade, somando cada nível de artrose que vai aumentando. Você vai perdendo movimento, entende? Quando eu vejo pessoas encurvadas, Isso. é porque o nível de artrose já está no já limite. Está grande, foi deformando e a pessoa não tomou providências, entende? Para não crescer essa deformidade, né? A medicina faz muito tratamento de alongamento, usa coletes, entende? Mas isso mexe com os ossos também ou só com o músculo? Não. Os ossos, assim, nas mulheres, depois da menopausa, os ossos são menos resistentes. Então, ele não só esmaga o disco, como esmaga a vértebra. Tá. Então, a pessoa perde muita altura, às vezes. Fica mais baixinha mesmo. A senhora chega, eu digo, a senhora perdeu 10 centímetros. Nossa, perdeu tudo isso. Perdeu 10 centímetros, entende? E essa perda de altura, ela é uma lesão grave, entende? Por quê? Porque nessa pode pegar as raízes nervosas. Então, quando a gente percebe que a pessoa está perdendo altura, é porque é também um indicador de que tem lesão. Sim, e está desviando. Está desviando do eixo. Na verdade é assim, o desvio ele é tridimensional, mas a projeção desse desvio no raio-x forma o que se chama escoliose, né? Que é aquele desvio, né? Escoliose em grego quer dizer curvatura, né? Curvatura. Então forma aquele desvio, mas às vezes forma um desvio para frente de corcunda, né? Aquele corcunda que vai aumentando, entende? Às vezes o corcunda desvia mais para um lado que para o outro. Entendi. Aí perde o equilíbrio. E tem tratamento? Tem tratamento, Samira, mas o melhor tratamento de todos, na ciência médica inteira, se chama prevenção. Medicina preventiva. Por isso que estamos aqui hoje. Medicina preventiva. Prevenir, meus caros, é muito melhor que remediar. Não tenha dúvida. Sempre, entendeu? Então, é assim, se você maltrata teu esqueleto, você vai pagar caro por isso. Você carrega peso, entende? Começa a repensar. E aí o que as pessoas falam, né? É cultura no mundo inteiro, não só no Brasil. Isso é da idade. É assim mesmo. E não é, né? Não é da idade, minha querida. É mau uso. Mau uso que você fez durante a vida. Se você carregar um peso numa determinada situação, uma única vez, é uma situação. Agora, constantemente é um problema. Vai somando, eu digo, um dia a casa cai. Tá, constantemente é um problema. Um dia a casa cai. O corpo vai reclamar. Justamente, entende? Então, assim, os tratamentos de coluna, para dor nas costas e tudo, a grande maioria dos tratamentos, a gente evita a cirurgia. Porque a cirurgia de coluna é uma cirurgia, assim, muito agressiva. Entende? Muito agressiva. Entende? Antigamente era muito perigosa. O doente estava sujeito a ficar paralítico na cirurgia. Hoje não. Tá. Hoje não, porque tem mecanismos e testes que se faz mesmo durante a cirurgia que evitam esse desastre.
O doente sair da sala e não pode andar mais. Entendeu? Não. Mas hoje a gente evita o tratamento cirúrgico. Embora eu seja cirurgião de coluna, eu evito o tratamento cirúrgico. Melhor cuidar de outra forma. Exatamente. Né? Outro dia atendi uma moça, 19 anos, com escoliose. Ela chegou no consultório e falou: vem aqui para me operar da coluna com você. Eu falei: menina, você não sabe o que você está falando. Você não sabe como é essa Você não cirurgia. sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. E na idade dela teria tratamento? Tem tratamento, claro, é o alongamento do tronco, entende? O alongamento do tronco, entendeu? Um lado pode estar mais assim, mais forte da musculatura do que o outro lado, há uma assimetria. Então, quando ela cresceu, uma metade do tronco puxou mais que a outra, não se equilibrou. Ok. Então a coluna faz uma curvatura que é côncava para o lado que não se alonga. Mas isso não muda. Não. Muda sim. Eu estou atendendo duas irmãs gêmeas de 11 anos. E eu estou tendo um resultado magnífico. Mas elas têm 11 anos. 11 anos, vão fazer 12, acabaram de menstruar. Tá, Entendeu? bem novinhas. Bem novinhas. Então eu estou conseguindo um resultado magnífico. Então o osso ainda tem A elasticidade, essa mobilidade. os ligamentos e os músculos. Eu fortaleço um lado e alongo o outro, entende? Tá. Eu vou tentando. E uma das irmãs, entende? Já está reta a coluna dela, perfeita. Que belezinha. A outra ainda está faltando um pouco, entende? Mas é fantástico, né? Que belezinha. Engenharia. É uma engenharia mesmo. Uma engenharia do tronco, você entendeu? Até quando a gente tem a formação óssea? Veja você, o osso amadurece nas meninas depois da primeira menstruação, segunda menstruação ou terceira, o osso já está, entre aspas, maduro ou crescido. É bastante tempo, né? É crescido, né? Umas meninas menstruam mais tarde, outras menstruam mais cedo, entendeu? Aí para de crescer. Aí há um estacionamento, Tá. Aí o crescimento que pode existir é por alongamento dirigido por um personal trainer, por um médico que faz essas correções com ginástica de alongamento. Tem a possibilidade. Tem a possibilidade. E o fato dessa criança e adolescente crescer muito rapidamente também. Não é um bom negócio. Isso judia? Judia. Os meninos crescem até mais que isso, né? Rapidamente, a coluna costuma desviar. Por quê? Porque é assim. Quando cresce muito rápido? Porque o osso tem uma velocidade de crescimento maior que os músculos. Então o osso quer crescer, não tem espaço. Então o músculo fica segurando, os ligamentos e músculos seguram. E o osso cresce, independente de ter espaço ou não. E para caber no espaço eles desviam. Faz aquelas curvaturas. Então se chama escoliose do adolescente. É aí que acontece A escoliose do adolescente. o probleminha. Acontece o problema. Porque os meninos, para crescer normalmente, independente da altura deles, até uns 16? 15 anos, 16. 15, 16, aí esse osso, ele vai crescendo. Por O isso problema é quando tem que buscar espaço. Porque é assim, Samira, é assim. O crescimento tem que ser natural e tem que ser assim, o médico tem que ter uma vigilância. A mãe, né? Tem que ter uma vigilância, saber o que está acontecendo. Mede na parede mesmo. Né? Então, dobra para frente, porque uma metade vai ficar um pouco mais alta que a outra, entendeu? Pra gente saber como que tá esse corpo. Como é que tá desviando e tal, entendeu? Olha só. Então, se você tem uma plantinha e o galho é verde, você amarra o galhinho num taco de pau reto, e a árvore vai começar a ficar reta, não vai? A gente percebe quando ela tá torta e vai lá consertar. O tronco é novinho. Mas se o tronco já é torto e já é maduro, aí não tem como, né? Oh, meu Deus. Mamães, fiquem atentas, então, não, né? A mãe aos tem um olho jovens. Bom, tem um olho bom, a mãe é. Mãe costuma ter. Além do que, nas meninas, né? Desnivela os seios, né? Desnivela o seio, um seio fica mais saliente que o outro. Uma cintura fica diferente da outra. Então, o olho da mãe, nesse ponto, é perfeito, né? A mãe bate o olho e sabe, né? Gente, a gente ainda tem muita coisa para conversar, mas o primeiro bloco já está terminando. Dr. Rui Mercúrio, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, tem um site, tem YouTube, tem redes sociais. Como é que está essa divulgação? Na verdade, assim, eu tenho duas clínicas. Eu tenho uma clínica na Avenida Giovanni Gronchi. No Morumbi? No Morumbi, número... A Giovanni Gronchi,
Depois a gente Já me lembro. Já. Daqui a pouco ele lembra e dá o start. E outra? E tem outra na Avenida Pacaembu, né? 1124. 1124 na Avenida Pacaembu, aqui pertinho da Vibe Mundial. Isso mesmo. E Maceió continua? Maceió é onde eu jogo todas as dores no mar. Aí, ó, tá Pra eu vendo? não sentir mar. Quando ele some de São Paulo é porque ele tá lá em Maceió. Porque ele não é bobo, não. Porque os pacientes vão falando dor, 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 e aquilo vai entrando, né? Vai entrando. Aí você precisa eu jogar vou as lá dores. Pra Lagoas, né, Maceió, e jogo as dores no mar. E que elas fiquem lá e que elas cure fiquem seus lá. pacientes também. Aí eu E volto. te cure, isso mesmo. Estou conversando hoje com o Dr. Rui Mercúrio, do programa Cura pela Medicina Espiritual. Vamos falar mais da medicina espiritual no próximo bloco. Com prazer que eu te recebo hoje, viu, Rui? Obrigado. Daqui a pouquinho a Recíproco. gente volta. Estamos de volta, com muito prazer que eu recebo hoje o Dr. Rui Mercúrio. Nós fomos em busca das informações que faltaram no primeiro bloco, né, Dr. Rui? Estamos juntos. Quantos anos você falou que estava aqui? 4, 5 anos? 4, 5 anos? Aí os meninos aqui, eu tenho aqui comigo os meus auxiliares, Tomás e Euri, eles correram para checar que o senhor está aqui há 9 anos. Nossa, com muito prazer, hein? E você só tem 19. Eu tenho 19 anos. Há 9 anos aqui na Vibe Mundial, já passou por outros horários e agora está conosco todas as terças-feiras, às 19h30, com o programa A Cura pela Medicina Espiritual. Uma outra questão que ficou faltando era o endereço da Giovanni Gronchi. Então, a sua clínica está com 2 clínicas aqui em São Paulo. Maceió é a Clínica do Mar, né? É Avenida Giovanni Gronchi, no Morumbi, número 1470. 1470. Ele puxou E na o outro memória. endereço na Avenida Pacaembu, 1024. Os 2 números bem próximos, né? Avenida Pacaembu, 1024 e Avenida Giovanni Gronchi, 1470. No YouTube, Tem no YouTube. Tem Dr. Rui Mercúrio, Rui com Y, Rui Mercúrio HG. O que é HG? HG é o símbolo do mercúrio em química. Parabéns, eu fugi da aula de química. Muito bem, Dr. Rui Mercúrio HG. Não esqueçam, lá tem todos os vídeos aqui da Vibe Mundial. Tem. Tá tudo presente No aqui. Instagram tem. Dr. Rui Mercúrio. Isso. Só procurar, Dr. Rui Mercúrio, YouTube, ele está aí em Instagram, Facebook. todas as redes sociais. Dr. Rui aí já virou do mundo, né? É isso aí. Tem uma frase que você utiliza muito sempre, e você fala até no programa: a cura é de doenças, mas também de doentes. Isso. Fala um pouquinho para mim disso. Em verdade é assim, veja, não existe doenças, existe doentes, do qual as doenças se manifestam. Sim. Então, o ideal, né? O ideal não é curar doenças, é curar doentes. Por quê, Samir? Por quê? Porque a grande, a imensa, a gigantesca maioria das doenças são psicossomáticas. Não As são dores, orgânicas. inclusive. Então, eu vou te citar assim, na minha especialidade, por exemplo, se fala muito em fibromialgia. Uhum. Aquelas dores nas costas que queimam, dói muito, entende? Às vezes São o doente constantes, fica são travado, crônicas. tal, entende? Tem tudo a ver com nossas emoções de desgraça. De desgraça? Preocupação, estresse, preocupação, problemas financeiros, Sim. entende? A pessoa tem uma dor terrível nas costas, fibromialgia, né? Então, tem a ver muito com doença psicossomática, né? E a coluna, o intestino e a pele são campeões para dar encrenca de acordo com as nossas emoções negativas. A pele, o intestino e a coluna. Elas são Sim. a expressão orgânica da nossa alma. E vários tipos de doenças, Então, né? por exemplo, várias pessoas têm aquela postura meia corcunda, né? Meia corcunda, assim, né? São pessoas que estão suportando uma carga grande de preocupações, né? Então a coluna, o intestino também, né? O intestino muito solto, o intestino muito preso, tem a ver com emoções, né? E a pele, né? A pele também tem erupções de pele, doenças de pele, que o dermatologista não sabe o que é.
ele trata de várias maneiras e a pele, por exemplo, psoríase. Emocional puro, né? Emocional puro, você entendeu? Então, o retrato das nossas emoções pode ser medido pela tua postura, pelo teu intestino ou pela sua pele. Entendi. Entendeu? Então, emoção. Por isso a cura de doenças e doentes. Isso, bem diferente. Quando eu falo na medicina espiritual, eu estou abrangendo, né? Porque aí a gente traz essa psicossomática e traz a cura por nós mesmos. Na verdade é assim, veja. A primeira coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: pelo amor de Deus, não confundam cura pela medicina espiritual por cura pela doutrina espírita. Tem nada a ver. Nada a ver. Eu frequentei inúmeras religiões, não profundamente, mas para aprender. Só posso falar bem das religiões. Aprendi muito. Mas religião não é Deus. Sim. E espiritual se refere ao poder curativo de Deus. É uma coisa bem superior, estratosférica. Bem superior. E eu falo cura pela medicina espiritual. Entende? Porque assim, veja você que eu vou dizer. Se você quer aprender grego, você entra numa escola de grego. Ou contrata um professor de grego. Quer aprender alemão? Não tem problema. Quer aprender matemática, informática? Você quer aprender medicina? Tem escolas, tem faculdades. Não, eu quero aprender sobre o espiritual, sobre Deus. Eu atendi um pastor protestante e eu gosto quando atendo religiosos, de falar sobre religião e tal. Ele falou: Rui, você quer falar sobre Deus comigo? Eu tenho 5 anos de teologia. Eu falei: meus caros. Ele estava acompanhado, por isso que eu falei: meus caros, a teologia é uma ciência. Toda a ciência é materialista. E a teologia não fica atrás. Ela é materialista. A teologia nunca vai explicar quem é Deus. Nunca. Deus não é explicável por teologia. Então veja o que eu vou falar. Se quer aprender grego, alemão, matemática, você vai buscar. Não, eu quero aprender sobre o espírito. Ah, é? Não adianta você buscar, não tem escola de espiritual. E se tivesse, não tem professor. Então como que eu vou aprender sobre o espiritual? Você quer aprender mesmo? Você está determinado a aprender sobre o espiritual? Você quer realmente isso? Quer? O espiritual busca você. Ele busca você. Vão acontecendo coisas na sua vida que são lições do espiritual. E é isso que aconteceu comigo. Você entendeu? Fui aprendendo uma série de situações. Então, todas as curas possíveis e imagináveis, Samira: medicina, cura mental, cura religiosa, cura pela filosofia, cura intuitiva, todas não são infalíveis. Então a doença pode voltar. Você pode ter uma cura mental, uma cura médica, mas a doença pode voltar. Por isso que nós, médicos, quando curamos alguém, não dizemos assim: eu te curei, não. Nós conseguimos um bom resultado. Assim que os médicos dizem. Fica feliz, né? Fica feliz e tudo, mas ele já com o pé atrás, ou seja, se voltar... Porque depende do paciente também? Também, se ela é psicossomática. Depende muito do paciente. Depende. A tua emoção, Samira, cria doenças. E a tua emoção faz curas. A força é a mesma. Você citou para mim a cura espontânea. Cura espontânea. O que é a cura espontânea? A cura espontânea é um doente terminal, condenado à morte. Uma doença grave, devastadora. Não tem tratamento mais. A medicina entregou para Deus. Entregou para Deus. E de repente o doente milagrosamente se cura. Sem tratamento, sem nada. É uma cura espontânea. Espontânea é a expressão médica. Os místicos chamam de milagre de cura. Entende? O médico não usa a expressão milagre. Mas os místicos chamam, é um milagre de cura. E nesse momento que nós estamos aqui conversando, nós dois, estão acontecendo muitos milagres de cura espontâneos pelo mundo. Tenho certeza. Muitos, muitos. E esses milagres, pelo teu estudo, essas curas espontâneas ocorrem porque este paciente se dedicou, de uma certa forma, a essa cura espiritual que se tornou espontânea? Vamos deixa eu te explicar. Veja bem. Todo mundo me pergunta assim: ora, o reino espiritual se chama reino do desconhecimento. É isso. Nós temos 2 reinos. Nós temos os reinos materiais: mineral, vegetal e animal.
E temos dois reinos não materiais, que é o reino espiritual e o reino da consciência, ou mental, ou reino mental, que são invisíveis. E o mineral, vegetal e animal são os visíveis. Então nós temos 5 reinos. Nós aprendemos sempre 3, mas tem 5 reinos. O espiritual é o reino da criação. Tudo que tem criação, que é criado, você pode chamar girassol, beija-flor, ser humano, peixe, seja lá o que for, a criação é espiritual. Mas o primeiro reino que o espiritual criou foi o reino da função, da fisiologia. Então, a Terra é uma criação espiritual, mas o giro da Terra e a translação da Terra em torno do Sol é o reino da consciência que faz. É o reino da função. É a consciência do mundo, né? É a consciência do mundo. universo. Exatamente. Então, essa é a lei. E veja você, o reino do conhecimento, Samir, é muito pequeno, é minúsculo, perto do que nós desconhecemos. Então nós estamos engatinhando ainda. Então, a cura espiritual o melhor exemplo de cura espiritual é a cura espontânea. Entende? Porque veja, então estão de que modo você pode conseguir uma cura espiritual? Aí que está. De que modo você pode conseguir? Não tem preço, não manda a conta do médico, não precisa tomar remédio. Bom, né? Mas depende do ser. Veja você, a conscientização de que você é antes espírito e depois corpo físico, é essa conscientização que você tem que ter, que você é espírito. Espírito é sinônimo de Deus. Essa conscientização que você é espírito antes, depois corpo físico, é que faz a cura espiritual, entendeu? Faz a cura espiritual. Então, isso é difícil, não é tão fácil. É bem difícil. Porque se uma doença recebe o rótulo cruel de incurável, entende? A cura espiritual tem lugar aí. Tem lugar aí, entendeu? Então eu conheço muita gente que teve cura espontânea, entende? Teve cura espontânea. E às vezes o paciente que tem a cura espontânea, nem ele sabe por quê. Mas que beleza, né? Nem ele sabe por quê. Entende? Mas é um privilégio você ter uma cura espiritual. Porque ainda o universo espiritual é muito desconhecido. Muito desconhecido. Mas veja o que eu vou falar a você. Tem um raciocínio religioso que eu cito sempre. Diz assim: Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Todos nós aprendemos isso, né? No catecismo. Todo mundo. Muito bem. Está errado. Está errado. Deus fez o mundo em 6 dias? Não foi. Por quê? Se ele estava fazendo o mundo, não tinha dias ainda. Como que ele fez em 6 dias? Os dias não estavam prontos. E depois descansou? Não. O Espírito não precisa de descanso. Mas qual é a importância dessa frase? É o tempo do verbo. Deus fez. Esse mundo está pronto. Deus não está devendo nada, nenhum acabamento. Então, se todo esse mundo está pronto, todas as curas estão prontas. Todas, mas nós não conhecemos todas. Nós não conhecemos todas. Agora, quando você diz assim, quando a medicina diz para você assim, você tem uma doença incurável, e você engole isso como a maior verdade da vida, você não vai curar nunca. Não vai curar muito, nunca. Entende? Por quê? O incurável não existe. O incurável não existe. Todas as curas estão disponíveis. São possíveis, entende? Esse é o princípio da cura. A forma como eu recebo a informação e como meu espírito lida com ela vai ditar o meu andamento. Então, eu posso dizer a você para que as verdadeiras curas são de dentro para fora. Entende? E não busque Deus fora de você, não. Ele mora aí dentro. E não não vou ficar refletindo, aí é o meu mental. Se eu estou refletindo a respeito da doença, da cura, é o meu mental. Exatamente. Mas se eu começo a perceber o que o meu espírito tem para mim, o espírito não adoece. Aí é espiritual. O espírito não adoece. Então, é uma impropriedade. Que lindo isso. É uma impropriedade você falar assim, ele tem uma doença espiritual. Não, senhor, isso não tem nada a ver. Isso vai também de encontro com a evolução de cada um de nós, né? Isso mesmo, entendeu? Ontem ainda fiz uma palestra, anteontem. Fiz uma palestra, né? E disse assim, por que Jesus andava em cima d'água e não afundava?
Porque ele era o espírito. O espírito não pesa, gente. O espírito não tem peso. O espírito não tem tempo. O espírito não tem distância. Eu digo a todo mundo, olha para o céu. Tem limite? Tem parede? Tem fronteira? Alguém é dono do céu? Tem. Por quê? Porque o céu é espiritual. É infinito. E ele é de todos nós, né? É infinito. Se você vai numa estrela e olhar para cima ainda, tem mais céu. Então, tem mais céu. Tem mais céu ainda, entendeu? Não tem limite. Então, veja você. Você tem o eu físico, que são os seus órgãos. Depois o teu eu não físico. Pensamento, mente, consciência, alma e espírito. Agora, Samira, não me pergunte o que é o pensamento, nem o que é a mente, nem o que é a consciência, nem o que é a alma e nem o que é o espírito. Mas você é tudo isso antes, depois você é corpo físico. Então o corpo é um mero obedecedor de ordens, ele não manda nada. Quem manda é a tua mente, tua cabeça que manda, entendeu? Então cuidado com a tua cabeça. Se você diz assim, eu sou um azarado, cuidado. O azar chega. Você está pedindo para ser azarado mesmo. Entende? Agora você diz, sou muito feliz, graças a Deus, sou muito saudável, está tudo bem, eu vou superar todas as minhas adversidades. É o positivismo, né? Parece que tem uma doutrina chamada Seisho no Ie. Sim. Se não me engano, usa isso como o positivismo. Você só falar bem das coisas, só falar bem, como me sinto bem, sou muito feliz, está tudo certo, entendeu? Você atrai. Assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, assim você atrai. Assim como você acredita, assim você realiza. E se eu acredito, a cura é possível. A cura é possível de todo mundo, entende? Então, quando entra no meu clínico um doente diz assim, eu vim aqui para ver o que você pode fazer por mim, porque eu sei que eu tenho uma doença incurável. Espera um pouco, quem disse isso para você? Todos os médicos que eu vou e todo mundo fala... Eu vou ter que conviver com isso, com essa dor pro resto da minha vida. E eu não morro e fico sofrendo, e a minha doença é incurável. Eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Falei, bom, a primeira coisa que eu vou fazer por você é apagar da tua cabeça a crença que você tem uma doença incurável. Sem o que eu não vou poder te ajudar em nada. E como que é a resposta deles quando você fala isso e quando você vai tratando? Então, veja bem, Samira, assim... Porque aí é um trabalho... Eu trato de doentes crônicos. São sofredores há muito tempo. Que acham que a doença é incurável. Incurável. E já ouviram isso de muitos médicos, de muitos serviços médicos, entenderam? Então, assim, eles já vêm com essa crença. Vêm com uma coleção de exames de imagem por diagnóstico. E está impregnado na cabeça deles que eles têm uma doença e não vão curar dela. É a evolução da doença. Exatamente, entende? Mas não é assim, Samira. Não é, tem que apagar isso. Não existe o incurável. Não existe o incurável, entende? Eu conheci muita gente com doenças devastadoras que se curaram. Entende? Eles mesmo às vezes nem sabem por quê. Se curaram. Eu já vi muitos médicos rotular alguém de incurável e o médico morreu antes. É verdade. Você entendeu? Então, assim, no reino espiritual, tudo é possível. Tudo é possível. Se tudo é possível, não tem o incurável. Não tem o incurável. Entendeu? Então não tem doença. Entende? Não tem doença. Tem o doente. Então, se você esse é o truque da cura espiritual. Se você se conscientiza que, na verdade, você é um espírito e não um corpo, entendeu? O espírito não adoece. O espírito é Deus. Fala o espírito não adoece. Deus está doente. Não. E a matéria vai embora, o espírito continua. A matéria tem prazo de validade, que é o corpo físico. O cérebro, veja bem, o pensamento é bem cerebral. Ele morre com o indivíduo. Mas a mente não morre nunca. Por isso que tem uma propriedade chamada mediunidade, que todo mundo acha misteriosa, que não tem nada de misterioso. Todo mundo é médium, se quiser. Entendeu? E todo o meu conhecimento aqui é mantido nesta mente. Sim, é mantido nessa mente. A gente leva com a gente. Leva com a gente. E também, por isso que tem gente que lê mentes de outras pessoas. Entendeu? Que tem o dom da vidência. Né? Por causa desta mediunidade, desta vidência. Então, você não assistiu um filme que eu assisti? Qual? Chamado O Céu é de Verdade. O Céu é de Verdade. Você assistiu? Se eu assisti, eu não me lembro. É muito tempo que faz que eu assisti. Então veja você, nesse filme, veja que interessante.
Tem um garoto que ele é vidente, ele tem esse dom da vidência, desenvolvido nele. Então ele com 10 aninhos de idade, ele está brincando com os carrinhos no chão, né? O pai olhando aquilo, e o pai estava acostumado com as respostas estranhas que ele dava. Mas o pai procurava manter a naturalidade. Aí ele está brincando com os carrinhos assim, papai, e o pai olhando. Papai, eu estive com o vovô, ele é bem legal, sentei no colo dele, batemos um grande papo. Gostei dele, viu, papai, ele é bem legal. Aí o pai correu, teve um insight, foi buscar uma fotografia do pai dele, avô do menino. E chegou lá para o menino e falou assim, filhinho, esse aqui é o vovô que você esteve com ele? O vovô tinha morrido há 10 anos. Esse aqui é o vovô? Ele olhou assim e falou, não, pai, não é esse. Aí ele teve um insight, correu de novo, pegou uma foto do pai dele, jovem. Trouxe lá e falou, você esteve com esse vovô aqui? Ele falou, claro, foi esse, pai. No céu não tem velhinhos. No céu não tem velhinhos. Você entendeu? Então assim, Samira, se você quer saber sobre o espiritual busca você. Então essa é uma lição que eu recebi. Eu não busquei, mas o Espírito me deu a lição. E eu entendi. Porque eu não vejo filmes. Eu passei na minha sala e estava ligado à televisão. O céu é de verdade. Eu falei, vou ver esse filme. Eu vou ver esse filme. E aí aprendi essa lição. No céu não tem velhinha. Por quê? E é assim mesmo. Porque no Espírito não tem tempo. Se não tem tempo, não tem idade. Se não tem idade, não tem capacidade. Se não tem capacidade, não tem morte. E como que a gente debate assuntos como esse com pessoas que não creem? Justamente. É meio complicado. Eu brinco muito na minha clínica assim, que eu sempre pergunto para a pessoa, Sim, é importante. na minha história clínica, você tem alguma crença, alguma fé? E muitos dizem assim, eu sou ateu. Eu falei, não é assim que se diz ateu. Você tem que dar um soco na mesa. Eu sou ateu, graças a Deus. Porque graças a Deus você pode falar isso. Porque Deus existe, Ele querendo ou não. E para Deus, Deus não faz acepção de crentes ou ateus. Não, você tem os mesmos direitos perante Deus. Ou você é ateu, ou você é crente, os direitos são iguais. Deus não tem acepção, não tem preferência. A religião está aqui para que a gente viva com ela, né? E a religião é uma construção humana. Cristo não fundou nenhuma igreja, nenhuma religião. Buda não fundou nenhuma religião. Entende? Não. Eles eram ensinamentos que as pessoas transformaram, sei lá, em as igrejas foram criadas para transmitir essas informações. E outras cositas assim, mais. Eu vejo assim, as religiões, eu só posso falar bem delas. Frequentei muitas, entendeu? E a religião é uma empresa, ela tem despesa, então ela tem que ter receita. Entendeu? Tem isso agora, também. Eu vou falar uma coisa, né? Aproveita agora. Se as religiões fossem muito espirituais, mas muito espirituais, não precisava pedir dinheiro. Na verdade, a gente se dá bem com a religião porque esse nosso espírito está ali. Em verdade. A gente que está buscando a fé. Então, a religiosidade, na minha religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outro departamento. Marcelo Cotrim falou isso para mim outro dia. Espiritualidade é uma só, religiões são muitas. E até uma pode falar mal da outra. E fala, né? Fala mal da outra. Então, entende? E competem entre si, entende? Como que uma tem mais fiéis que a outra? Espiritualidade não, espiritualidade é uma só, é Deus, né? Somos nós, né? Entendeu? Estamos aqui para isso. Então assim, veja... Nós chegamos num momento interessante da humanidade para olhar para a espiritualidade de uma forma diferente. Veja como eu trato. A medicina é bacana, é muito bonita, hoje em dia, maravilhosa, entende? Quantas vidas estão sendo salvas nesse momento? Sim. Nas unidades de UTI, né? Nos pronto-socorros dos hospitais, né? Então é bonita a medicina. Cura mental é uma ferramenta maravilhosa. Tem muita gente que se cura com o poder da mente. Entendeu? Curas religiosas é científico. A fé religiosa ajuda na cura de doenças. Entende? Científico. Cura pela intuição, pela filosofia. Bacana, tudo bem. Entende? Mas todas essas curas, elas não são infalíveis. Sim. E a doença pode voltar. Mas na cura espiritual, não. Então é muito fácil você saber se você teve uma cura espiritual. É muito fácil. Às vezes o indivíduo chega para mim e diz, eu sofria de uma asma e tive uma cura espiritual. Eu disse assim, você se curou com a cura espiritual? Curei. Falei, você é diabético, curou diabetes? Ele falou, não, curou a asma. Falei, então não foi espiritual.
Senão teria curado tudo, né? O espiritual não cura parcial. A espiritualidade nos dá um entendimento diferenciado para lidar com as adversidades da vida, né? Isso mesmo. Entende? Então, independente de eu ter sido curado ou não, o que acontece com você, eu tenho um entendimento melhor da vida. Exato. E você cresce no degrau da escala de suportar adversidades. Sim, porque elas acontecem. Elas estão claro. com a gente aí todos os dias. Você entendeu? Ontem mesmo eu falei com uma pessoa, né? Eu disse, eu leio sempre sobre Cristo, né? Sobre Jesus e tudo. Eu não soube que Jesus ficou doente alguma vez. Porque o grau de espiritualidade dele era tão elevado, a doença não tinha lugar lá. É isso. Não tinha lugar lá. Ele era amor. Você entende? A doença não tinha lugar lá. Isso. Então, entende? Você se conscientiza que você antes espírito, depois alma, depois consciência, depois mente, depois pensamento. Pensamento não é igualmente, embora a medicina use como sinônimo. Não, pensamento é mortal, mente não é mortal. Por isso que se fala com mentes que já morreram. Entenderam? Elas estão aí. E é natural isso não tem, sabe? Não é uma coisa, sabe, do outro mundo, não. É a mente superior, né? Está na Bíblia, não está assim? Tá na As Bíblia. obras que eu faço, vós as fareis, maiores e melhores. É isso. Ai, acabou, Rui. O programa voou. Que loucura. Ô, gente. Rui Mercúrio, uma mensagem para o nosso ouvinte. Mensagem para o nosso ouvinte? Veja bem, ó. Eu estou aqui para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar, porque aquele que me enviou se ocupará disso. Eu estou muito feliz em estar onde estou, sabendo que Ele está comigo. Eu serei curado na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. É isso. Dr. Rui Mercúrio. Quem quiser pode seguir o Dr. Rui Mercúrio no YouTube, no Facebook, no Instagram. É só acessar Dr. Rui Mercúrio HG, que eu descobri hoje que HG é símbolo do mercúrio na química. Símbolo do mercúrio na química. Um médico tem que gostar de química. Obrigada, viu, Dr. Rui? Muito sucesso. Ele está aqui com o martelinho para medir o reflexo? Fazia tempo que eu não vi esse bengala. Martelinho. A tua bengala, ela é medir, minúscula, vocês podem ver pelo vídeo. Essa bengala é para distrair, mas isso aqui eu tomei bastante tapinha para ver o reflexo do joelho, do cotovelo. Faz tempo que eu não vi um médico utilizando. Agora os médicos são muito formais, né? Eles gostam de receitar e gostam de pedir exames. E você é bem informal. É isso aí. Por isso que ele te deixa à vontade nos atendimentos. Obrigada, viu, doutor Rui? Estamos juntos. Muito sucesso. Estamos juntos. E com a gente toda terça-feira às 19h30, a cura pela medicina espiritual. Vale acessar o YouTube e fazer uma maratona de Dr. Rui para poder entender toda essa linguagem. Obrigada, viu? Mundial, e você vai ficando por aqui, eu volto daqui a pouco a partir das 10 horas da manhã tem Jornal da Boa Notícia e de segunda a sexta-feira às 16h30 sempre aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo e até a próxima.